Na hora que abrir a transmissão aí pro mundo inteiro, aí você me avisa. E tira essa foto minha que eu não gosto dela, não. Vocês vieram ouvir como quebrar o ciclo da sua vida. Alguém me perguntou, e sempre pergunta, né? As pessoas falam assim, por que a vida é tão dura? Por que muita gente sofre, né? Eu fiquei olhando pro sol e fiquei imaginando. Tanto de gente que reclama do sol, tanto de gente que tira proveito do sol, gente que vende protetor solar, gente que vende bronzeamento, gente que transforma o sol em energia. E ainda assim tem gente falando mal do sol. O sol nem tá aqui, né? Tá a 149 milhões de quilômetros de distância. 149 milhões. Aí a pessoa tem a capacidade de falar: meu Deus, o sol é quente demais. Como é que uma coisa que por tantos milhares de anos alguém sempre falou mal, o outro encheu o saco, o outro viu solução? Você tem que entender que a grande verdade está no ambiente, nas pessoas, na frequência, nos acessos, nas ações. A vida não é tão dura igual você imagina, porque a vida é só um vapor. Só que tem um detalhe. Quando a gente fica abrindo a geladeira igual a mesma pessoa que a gente conviveu a vida inteira, a gente não adquire geneticamente a doença, a gente fica com a mesma doença. Isso é provado na epigenética. A gente começa a ter as mesmas doenças porque a gente abriu a mesma geladeira e comeu do mesmo jeito. Por exemplo, vocês estão nos Estados Unidos, e os homens aqui antes da guerra eram todos franzinos, de origem europeia, todo mundo franzininho demais. Para ter bons soldados com um corpo muito forte, criar essa dieta do rei aí, que é comer muito no café da manhã. Até hoje a galera come muito, e aqui deve estar comendo hoje o dobro do tanto de caloria que um corpo mediano suporta. Então você imagina, um golpe publicitário pensado para a guerra fez com que o povo hoje comesse o dobro da caloria que é necessário. E cadê a queima da caloria? Não tem. E aí, repetindo esse ciclo, uma década, 2 décadas, 3 décadas, 4, 5, 6 décadas desse jeito, como é que estão os Estados Unidos hoje? 55% dos Estados Unidos está obeso. Mas é obesidade mórbida mesmo, negócio assim absurdo. Vocês estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Por que eu estou contando isso? Uma repetição de ciclo vai fazer com que as pessoas achem normal. Aí você pensa, um corpo. Uma repetição de ciclo. Vou te dar um exemplo. Quando você é criança, alguém fala mal da sua mãe. Você aprendeu com seu amigo, não fala mal da minha mãe. Eu não sei quantos passaram por isso, eu passei. E aí tudo que eu fui observando que era ciclo, eu instruí meus filhos de outra forma. Então, por exemplo, se alguém falar mal do papai e da mamãe e for coleguinha da escola, fala assim, ó, você não fala nada, espera eu chegar. Ou então no outro dia me leva até seu amigo e fala, já que você é homem ou que você é mulher mesmo pra fazer, fala direto pro meu pai, fala direto pra minha mãe. Porque se você quer arrumar problema com coisa, eu vou levar a conversa não, você mesmo vai resolver. Ou seja, isso é infalível. E eles não sabem do ciclo que a gente ficou repetindo. De falar o nome da minha mãe não, e brigava, e levava a mão na cara por causa disso. Lembra disso? Uma repetição de ciclo. Você vai ver, a comida é desse jeito, a religiosidade é desse jeito. E aí as pessoas ficam falando, mas por que a vida é tão ruim? A vida não é ruim. Porque, no fundo, todo mundo quer prosperar para ter mais descanso. Eu estou errado. É isso, sim ou não? Por que já não muda para a roça, então? Por que já não muda para a roça? Aí você fala, porque eu não tenho dinheiro para comprar a roça, então trabalha numa roça. Lá já é o lugar ideal da onde todo mundo saiu no original. Arruma um dinheirinho enquanto você vai trabalhando ali, usa os recursos que você tem de internet, de arrendar terra, de não sei o quê. E aí chega no final, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer arrumar um dinheiro infinito ou automático, ou um dos dois, ou os dois é melhor ainda. Para quê? Para viver uma vida que a gente sempre viveu antes de ter o dinheiro. Só que não é assim que funciona, porque se eu me ponho num ambiente, eu me obrigo nesse ambiente. Se vocês quisessem menos problemas, vocês poderiam ir para um país onde ninguém está querendo comprar carro importado. Por exemplo, vocês poderiam ter ido para a Bolívia. Lá na Bolívia, a frota de táxis de lá é de 1995, foi comprada do Japão, tudo usado os carros. É tipo carro de descarte,
E eles usam na Bolívia até hoje. Vocês têm noção do que é isso? Não dá nem para ficar com a cabeça dentro do carro. Acho que foi a pior experiência que eu já tive com transporte na minha vida, foi na Bolívia. E não é um exagero de 10 carros, não. É uma frota de carro da década de 90, que às vezes você senta numa mola no banco. E aí tem um problema de mau cheiro e uma loucura, você tem que ficar com a cabeça do lado de fora. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Quem não teve, eu sugiro que tenha, para você entender o que é ambiente. Por que eu estou te falando do ciclo? Num país o carro velho não serve, no outro eles quiseram meio que tirar vantagem. Até hoje tem uma frota arrastando pelas ruas. O que acontece? A questão do ciclo, o ambiente, a geladeira, as falas, a religiosidade, a escassez. Você imagina sendo treinado por 1 ano com alguém escasso? É muito tempo, sim ou não? E 10 anos? E numa nação em 500 anos? Você entende o que é um pequeno problema? Esse pequeno problema faz com que essa repetição de ciclo faz com que você energeticamente, mesmo não querendo, você vai responder energeticamente a isso. Eu vejo algumas pessoas que às vezes vêm para os Estados Unidos, chegam lá no Brasil, dá um desespero, não quer morar lá mais. Por que o Mayfield lá é diferente do daqui? Por que o asfalto daqui é diferente de lá? Pasmem, tá? As maiores empresas que fazem asfalto nos Estados Unidos são brasileiras. E aí a empresa é brasileira, mas o asfalto aqui é diferente. Por que as coisas são diferentes? Por causa de uma repetição de ciclo. Por exemplo, acho que vocês assustaram quando vocês vieram para cá, do tanto que eles respeitam no trânsito, sim ou não? Você finge que para no stop, né? Os caras param. Os caras param no stop. Se tiver alguém passando fora de faixa ou não, não interessa. O pedestre é prioridade, sim ou não? No Brasil, quem é prioridade? Ninguém é prioridade. No Brasil se eu precisar de mudar para a pista de lá, eu ainda subo no meio-fio. Esses dias eu estava indignado porque eu estava calculando quantos trilhões de meio-fio tem no mundo. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Eu comecei a fazer as contas de quantos bilhões de toneladas que tem de tinta só para sinalizar para o povo respeitar o trânsito. Placa, tinta, quebra-mola e meio-fio. E eu fiquei pensando, se todo mundo fosse civilizado, não precisaria gastar trilhões com essas coisas. Seria, né? Uma placa às vezes ajuda só sinalizando, né? Então seria muito boa ter ela. Só que eu fiquei imaginando, por que todos os lugares tiveram que fazer isso? De novo, processo civilizatório nada mais é que quebra de ciclo. Você vai na Inglaterra, por exemplo, a galera está dirigindo pelo lado direito até hoje. E se for pegar como é que uma pessoa sobe num cavalo, é o mesmo lado que a pessoa entra no carro na Inglaterra, em países que foram colonizados pela Inglaterra. Olha que interessante o que é ciclo. Até hoje, os caras dirigem pela direita. Então, o carro nosso aqui tem o volante do lado esquerdo, de lá tem do lado direito. E aí, o motorista entra pela calçada no carro. É isso mesmo, não? Eu sei que quando eu fui dirigir a primeira vez lá, eu fiquei completamente confuso, por causa do ciclo. Você imagina, você repete uma coisa num ambiente, se você não fuma, mas está num ambiente que fuma, você é fumante. Porque toda hora inalando aquela fumaça faz você ser um fumante. Você está colocando nicotina para dentro. Você não está com o pulmão destruído igual a pessoa, mas você está inalando. Você está repetindo o ambiente, você está repetindo as pessoas, você está repetindo a frequência, você está repetindo o acesso, você está repetindo algumas ações ou omissões. Você está num ambiente cheirando um cigarro que você não está tragando, você é um fumante passivo. O fumante ativo está tragando, está pondo esse negócio para dentro aí. O que acontece? Só de repetir no ambiente, você acaba virando aquilo. Muitas pessoas elas confundiram Deus com religião. E aqui eu não quero mandar indireta, não é arrumar confusão com ninguém. Na minha cabeça é o seguinte: de tanta pessoa repetir, ela está convencida que ela conhece Deus. Só que ela nunca ouviu Deus. Ela ouviu da boca de alguém falar, né, desse Deus. Mas ela nunca sentiu clareza, nunca teve discernimento, nunca teve revelação, nunca teve impressão espiritual.
Nunca teve uma revelação direta do trono. Eu fico encabulado de ver um ser humano desse jeito. Eu, Pablo. Então a pessoa está no ambiente, ela fica repetindo. Ela, por exemplo, está num ambiente onde as pessoas controlam ela emocionalmente. Você não está entendendo. Se você não confrontar, não decepcionar, não desapegar, não ressignificar, não fazer o que precisa ser feito, você vai respondendo energeticamente uma vida inteira do mesmo jeito. O Nésio Monteiro, que vocês conhecem aqui, eu brinco que o apelido dele é Protótipo. Tava rindo com ele ali agora no camarim, do nível de desapego dele. Ele contando os projetos dele aqui nos Estados Unidos. E eu ri e falei, cara, como que deu certo o cérebro desse cara ter mudado tanto igual mudou? Como que deu certo? Eu lembro a gente, né, fazendo um dia de campeonato de kart, e ele não conseguia me pegar de jeito nenhum. E ficava só em segundo. Algumas vezes eu errava ali, ele me passava, logo eu ultrapassava ele e continuava em passo. Chegou um momento eu falei, cara, tem que quebrar um negócio aí. Aí ele o quê? Eu falei, abandono. Eu vi abandono. Nunca, não tem nada a ver. Aí ele até comenta, ele fala, rapaz, primeira vez que eu tô vendo um Pablo errar um bloqueio, não é possível. Aí você tem um rolê de abandono que você sentiu deixado pra trás. Com base no que você tá falando isso? Eu falei, cara, eu também fiquei temeroso assim em te contar isso, mas toda vez que você me passava, você não sentia alegria em estar sozinho na frente. Você ficava me caçando. Como se você não tivesse liberdade de governo, como se você não tivesse pronto para liderar ele. Você tá de brincadeira. Aí nós sentamos e ele caçou, achou um negócio da infância dele, desbloqueou e foi uma grande merda que eu nunca mais ganhei dele. No kart, né? No carro ele não ganha de mim até hoje. Mas no kart ele, sei lá o que aconteceu com esse homem. O que acontece? Foram tantas coisas que aconteceram. É por isso que eu brinco que ele é o protótipo, que eu fui vendo e tirando o bloqueio. E ele com o coração 100% aberto e 100% atencioso nisso, não foi tão difícil. Então, você imagina nesses últimos 5 anos, ou mais, hein? Eu acho que eu conheci o Nésio, acho que tem mais de 5 anos. 7 anos, né? Ó, tá na plenitude já, fechou um ciclo. Fechamos um ciclo juntos, hein? Você foi meu aluno no IP100, né? O IP100. Eu lembro de você na plateia, igual as pessoas estão aqui. Eu fiz 15 palestras numa semana, o Nésio teve em todas. Aí ele de boa, assim, sentado no meio do povo, o que você tá fazendo aqui de novo? A palestra tem o mesmo tema. Ele falou, mas você não repete nenhuma. É por isso que eu vim. Aí ele vinha na outra, aí eu falei, cara, mas é a 5ª vez que você tá vindo na palestra de anti-medo. Ele disse, você não repete. Os negócios é tudo diferente, o nome é igual, mas... Aí eu fui curtindo ele no meio da plateia, antes de saber o que a gente ia virar, né? A amizade, a sociedade e tudo. O que acontece? Eu lembro o dia que ele, repetindo um ciclo que ele nem sabe de onde saiu, ele queria desistir de andar de bicicleta. Juntamos 14 pessoas, e vocês conhecem alguns pela fama, foram famosos aí na internet. Juntamos 14 pessoas, compramos as bikes de corrida e começamos a pedalar todo dia. 5 dias já tinha um monte de desistentes. E 10 dias já não tinha quase ninguém. Tinha eu, Nésio mais um. Aí chegou uma hora, eu falei, eu não vou parar de pedalar. Eu vou continuar pedalando. E aí eu quero ver quem vai sobrar. Quem que ficou por último? O Nésio. E aí chegou um momento a gente pedalando e ele falou, eu não suporto pedalar mais. Eu falei, mas o que é? Dor na perna e tal? Ele falou, eu falei, então faz o seguinte, deixa que eu vou empurrar sua lombar aqui e eu vou pedalando pra mim e pra você. Ele ficou puto. Como que isso é possível? Eu falei, cara, você tá sentindo dor? Tô. Troca a dor de lugar. Mas como? Aí eu fui explicando. Só que o que o Nésio foi contar depois pra mim é impressionante. Nesse dia, a gente acordava às 5 horas da manhã pra pedalar. Ele pensou em rasgar o pneu pra não andar. E a escassez era tão grande que ele pesquisou antes quanto que custava o pneu. E ele tava numa fase bem difícil. E o pneu era tão caro que ele falou, não vou cortar só por causa disso. Porque se eu falasse que tava murcho, eu ia encher. Se ele falasse também que tava rasgado, eu ia pegar uma roda minha e emprestar pra ele, que eu tinha reserva. E ele foi na raiva. Só que o que fez a transformação na vida dele foi ele ser honesto. Ele falou, eu não consigo mais pedalar. Aí quando eu empurrei ele, acionou um negócio nele tão forte que ele virou e falou, cara, não é possível que você tenha esse tanto de força. Mais um caso interessante.
do Nésio ficar impressionante no pedal. Aí você fala, o que o pedal tem a ver? O que kart tem a ver? O que todas essas coisas têm a ver? O segredo é o seguinte: as atividades são reflexos dos nossos ciclos. Queria que você repetisse isso. Fala assim, ó, as atividades refletem os nossos ciclos. Por exemplo, a maioria de vocês não terminam as coisas, sai começando tudo e não termina nada. Isso é repetição de coisas que vocês aprenderam dentro de casa. Não precisa começar 5 coisas, precisa terminar uma. Pra você fechar um circuito, um ciclo na sua cabeça, pra você amadurecer, pra você partir pro próximo nível. E o que é o BO? A gente é fazedor de tudo. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava limpando um ar-condicionado, as telas, né? As entradas assim no quarto. Tem umas 6 entradas no meu quarto. Aí tirei tudo e falei, agora lava aí que a gente... Aí depois me chama que eu subi na escada e eu mesmo parafuso aí pra gente resolver isso rápido. Tava reformando o quarto, aí pra finalizar eu falei, só falta limpar isso. E aí eu já peguei uma lancha, já montei os meninos e já fui sair, né? Na hora que eu fui saindo, o Gonçalves, que anda com a gente, olhou e falou, cara, você não quer terminar esse negócio primeiro? Aí aparece meu filho, mas a gente não ia jogar bola? Eu falei, cara, lavar a tela, pegar o barco, jogar bola, são 3 coisas que eu gostaria de fazer ao mesmo tempo. Eu vou fazer, mas não no mesmo tempo. Eu vou escolher agora como terminar essa tarefa. E a Bela já dentro do barco, vamos embora entrar no lago, meu Deus, Isso aconteceu ontem. Olhei o sol, 3 horas da tarde. Vocês vão limpar esse barco aí primeiro. Eu vou limpar essas telas, vou parafusar esses negócios na parede. Nós vamos sair nesse barco. Na hora que o sol se pôr, nós vamos jogar bola, que tem luz no campo lá de casa. E aí eu vi a agonia de quem queria ir pra bola, o outro que queria ir pro barco, ir pro lago mais rápido. E eu fiquei pensando, cara, o segredo é só priorizar. Só que a repetição de ciclo de gente que é procrastinadora, eu já vou te contar por que você é procrastinador, por causa de uma repetição. Vocês não vão acreditar, mas vocês são procrastinadores, a maioria de vocês, por causa de sono, por causa de água. Coisas tão bobas, o tipo de comida. Essa é a procrastinação química. A procrastinação almática, ela acontece quando você não governa, não desfruta e não transborda. Faltam essas 3 coisas, sua alma vai procrastinar. E a procrastinação espiritual, que são 3, né? A espiritual é o quê? Tudo é alguém que faz por você. Você não flui sozinho no trono, você não flui sozinho na luz, no trono de Deus, especificamente. Agora você imagina, eu fico imaginando, imagina um ser humano com as 3 procrastinações ao mesmo tempo. É tipo, é uma situação análoga a alguém que está no UTI. A pessoa está respirando por aparelho, alguém que traz sonda para ela nem dá conta de fazer nada, ela está inativa, ela está vegetal. E aí que está o detalhe. Por que você fica repetindo esse ciclo? Ambiente de gente enrolada, de gente que não cumpre o que fala, de gente que não prioriza e vai repetindo. Qual que é o problema do ciclo? Fala com a boca assim, ó. Um ciclo é um dia, que é um giro do globo. Se a Terra girar, completou um ciclo. Então vamos lá. Um ano tem 8 mil e poucas horas. Então se você ficou 10 anos, dá 87 mil horas. A vida tem 1.051.200 ciclos, ou seja, dias. Isso é em horas, né? Em dias tem 43.800 ciclos. Se eu fosse você, eu guardaria isso. O limite de vida humana são 43.800 ciclos. Vocês já viram as baterias de celular? Alguém aqui já trocou bateria de celular? Que estragou? Alguns, né? Por quê? Porque você usou tanto e carregou todos os ciclos da bateria. Ou você enfiou esse trem dentro d'água, ou esse negócio caiu com muita força, ou você gastou todos os ciclos da bateria. Eu tava vindo agora no Tesla, ele falou, ó, vou dar uma diminuída nos recursos aqui porque tá acabando a bateria. Achei massa demais. Assim são as pessoas. Se você perceber o que é ciclo para o ser humano, ciclo, nós temos 43.800. Só que a maior parte dos ciclos vividos até agora foi do jeito que você não quer. E viver o ciclo do jeito que você não quer dá o resultado que você também não quer. Eu acho que dá para chegar em casa. Você que tem experiência, 15% daquilo lá dá para chegar, né? Dá ou não? Dá, é só desligar o ar. Ela vai sem ar, desliga. Nem conversar com o Grok, que o Grok deve comer a bateria tudo.
tem que relatar um negócio desse. Eu não quero mais dirigir carro, não faz sentido, cara. Eu vi o Nésio dirigindo e fazendo as coisas dele. E dirigindo não, né? O Tesla dirigindo sozinho. Aí um amigo nosso, o Henrique, fazendo a mesma coisa. Eu falei, cara, eu comprei um Tesla, levei pro Brasil, qual que é o BO? Lá não dirige sozinho. Lá ninguém dirige nada, né? Lá o presidente não dirige o país, a Tesla não funciona lá, nada funciona lá. Petrobras não funciona, Petrobras em outro país funciona, lá não funciona. É a coisa mais louca que eu já vi lá. Mas Deus tem um plano para aquele lugar. Amém. E o plano envolve vocês voltarem para lá, inclusive. Em breve vai ser um documento, e esse documento vai estar escrito assim, ó. Tudo que você construiu na América, você vai entrar sem pagar imposto aqui no Brasil, mas precisamos de vocês aqui, entendeu? Quem não bateu palma é porque não construiu nada, tá ruim aqui, né? Eu já sei. Quando eu falo isso pra alguém que construiu qualquer coisa, fala, tem que repatriar o dinheiro de vocês, pô. Vocês são brasileiros com mente aberta e precisa de vocês para reconstruir um país. Mas você conversa para outro dia, vamos resolver o básico primeiro. Esse negócio aí é doideira. O que acontece? Acontece o seguinte, essa repetição de ciclo, eu encerrei, assim, já tem alguns anos que eu não fico mais dirigindo, que eu tenho motorista, segurança e tudo, né? E também no estilo que eu fiz lá na cidade que a gente vive, há alguns meses, né, que a gente viaja muito, mas a empresa, o prédio nosso, fica a 3 minutos de casa. A gente praticamente mora no interior, né? Não pega um semáforo para chegar na empresa. A escola é 12 minutos. E qualquer coisa além dessa distância, eu só vou de helicóptero. Ou seja, eu quebrei alguns ciclos. E esses ciclos, eu não quero que eles repitam. Por exemplo, para mim não faz sentido, hoje, tendo um Tesla, um Cybertruck, fazendo o que ele faz, alguém pegar num volante. Na minha cabeça não faz mais sentido. Mas não, ninguém tem dinheiro para isso, mas tem tecnologia disponível para isso. E eu nem te conto como é que faz para você comprar um carro desse barato. Até o ciclo de não saber comprar é terrível. Você compra coisa cara porque você não sabe comprar. Porque tem como você comprar essas coisas com acesso assim absurdo. Aí você fala, cara, o que é isso? Já estou te apresentando. Quebre o ciclo do ambiente. Se você estiver no ambiente, você fala, cara, eu quero uma Cyber dessa para... Você imagina, vocês não gastam pelo menos 1 hora no trânsito todo dia aqui? No mínimo, sim ou não? Imagina 1 hora dessa produzindo, sem prestar atenção em direção. O negócio dirigindo sozinho. E eu sei aqui, ó, trabalhando. Aí você fala, mas trabalhando o quê? Alguns pedidos para inteligência artificial, que quem tem que trabalhar é ela. Outra quebra, vai ser os humanoides agora. Vocês vão ficar forçando a barra e querer fazer as coisas. Os humanoides da Tesla vai fazer a Tesla parar de fazer carro. Que é o que o maluco do Elon Musk falou e perdeu 500 bilhões com essa loucura aí que ele fez acho que foi na Nasdaq, né? Ele deixou de ser trilionário essa semana, vocês estão sabendo ou não? Ele só fala loucura, então ninguém sabe para onde está indo a conversa dele. Mas o que é o interessante da quebra de ciclo? A gente uma vida inteira, com os nossos olhos, assistiu todo mundo dirigindo, a canseira. Eu vim para cá sem pegar no volante, eu fiquei doido. E eu não consigo esconder a surpresa que é todos os dias, mesmo estando há muito tempo já aqui nos Estados Unidos dirigindo, eu não dirigindo, né? O Tesla dirigindo, e eu ficando assim, cara, mas como que pode, velho? Isso é muito doido. Do dia que eu peguei o carro até agora, até hoje, eu só vi um erro do carro. E a gente comete uns 10 por dia. Olha o erro dele. No meio de uma avenida, ele viu uma placa esquisita que tem dentro do meu condomínio, ele leu como se fosse pare, e ela estava escrita slow. E ele parou no meio da... Assim, pode atrapalhar o fluxo ali, né? Só um erro, em diversas horas de pilotagem. Esse negócio que eu estou falando para você quebra mais um ciclo. Colocar alguém para fazer certas atividades para você vai quebrar outro. Vou te dar um exemplo. Isso aí eu já fiz tem uns 7 anos. Eu te dou essa atividade agora para você fazer, para você entender. Se você quer prosperar, você precisa disso. Você tem que anotar, tá? Anote tudo que você faz que não dá ROI. Tudo que você faz que não dá ROI. Vou dar um exemplo. Eu não vou, em hipótese nenhuma, em supermercado no Brasil. Aqui é porque a Bela fala, eu quero ir no Walmart. É porque aqui é o lugar de diversão para a Bela. Mesmo assim, eu não vou na maioria das vezes. Só que no Brasil é nunca. Por que eu não vou no supermercado? Porque é a atividade que não dá ROI. Se você calcular uma vida inteira repetindo um ciclo de você buscar a mercadoria,
Vou narrar aqui para ver se você lembra. Você entra no carro, então você tem que parar um horário, que é o mais precioso que existe. Entra no carro, pega trânsito. Desce do carro, pega um carrinho. Aí fica 2 horas andando naquele supermercado com aquela lâmpada branca, você fica parecendo um frango de granja com os olhos regalados, com aquela luz, que ela é estimulante. Você vai pegando, dando zigue-zague em todas as prateleiras, joga, passa no caixa, tem que tirar tudo do caixa, aí bipa, aí devolve, coloca na sacola, coloca no carrinho, que depois tira do carrinho, coloca no porta-mala, vai embora para sua casa, pega trânsito, chega lá, tem que carregar aquela sacola e depois você tem que desembalar. Vamos apertar um botão? Compra pela internet. Você não tem um funcionário humanoide para fazer isso? Compra pela internet. Tem compras que saem mais barato. Resumindo, se não dá ROI ao supermercado, o problema é que vocês estão tão doentes emocionalmente que esse supermercado virou terapia, sim ou não? Essa aqui é minha terapia. Rapaz, que terapia ruim. Sua terapia tinha que ser descobrir um código novo. Você tem um chat GPT para fazer pesquisa, tinha que colocar o chat, colocar o Grok, colocar o Cloud para ficar te ensinando o tempo inteiro. O maior segredo que eu já vi para quebrar ciclo é aprender coisa nova. O comando mais poderoso que existe no cérebro não é sexual, é de aprendizado. Quando solta fogos no cérebro, não é o ápice do sexo, não é ápice sexual. É quando o cérebro assimila algo, quando ele aprende algo pleno. E ele fala, entendi. Se você entender isso, aí você vai pegar essa inteligência e vai falar, até ela tem que me dar ROI. Por exemplo, eu lembro que eu fazia comida em casa, ajudava a Carol, né? Quando a gente casou, e ajudava com o maior prazer, porque essa era a minha visão. Nasceu um menino, o primeiro, o Lorenzo, eu ajudava trocando fralda, cuidava disso o tempo todo. Nasceu o segundo, eu já fiquei veaco. Falei, rapaz, se eu quero ter stand de filho, eu vou ficar só por conta disso. Isso aqui vai dar ROI. Trocar fralda dá ROI? Não. Isso aqui dá ROI? Não. Ser babá dá ROI? Não. Isso aqui dá? Não. Então, eu tomei uma decisão. Por causa de quê? Por causa de um ambiente. Eu estava numa reunião de igreja, numa célula, e aí um amigo falou, eu não quero mais ser babá, eu não vou fazer nada de tarefa de casa mais, eu quero é prosperar. Aí minha mulher estava do lado, Carol fez assim pra mim, ó, você vai fazer o que você faz, que você é o melhor pai do mundo. Eu falei, não, mas eu não aguento isso mais. Naquele dia em diante, eu instaurei a revolta. Nós explodimos. Porque a maioria das tarefas que eu estava fazendo não dava ROI. Como as tarefas não dão ROI, o que acontece? Você vai ficar preso num ciclo. Foi maravilhoso trocar fralda? Foi, mas tem que ser pouco tempo fazendo isso. Por quê, meu Deus do céu? Eu sei que tem gente que fala, rapaz, você não pode falar isso para todo mundo. Nem todo mundo parou para me ouvir, não precisa se preocupar com todo mundo. E os que pararam ainda estão duvidando. E outros ainda estão xingando. Poucos vão fazer o que eu estou falando. Então, fique em paz, porque até os que estão ouvindo não vai absorver. Agora, se você quiser prosperar, você vai listar tudo que não dá ROI. Esse tanto de grupo de WhatsApp não dá ROI. Fica esse tempo todo em celular, não dá ROI. Não dá. Nézio, quanto tempo você está sem mexer no Instagram? Tem 6 meses. Eu fiquei de 20 de novembro a 10 de maio. Sem tocar no Instagram. E aí, como é que faz? Se eu continuei te vendo, alguém pegou o vídeo meu antigo, eu mesmo mexi, eu não mexi. Aí você fala, cara, mas como que isso é possível? Eu tô te contando. Eu ainda uso o Instagram para fazer dinheiro. Por que eu tô te contando isso? Porque se você não entender, você só vai ficar do lado dos consumidores e não do lado dos produtores. Ah, mas a gente também tem que consumir. Tem mesmo, limite 5% da nossa energia. Produzir 90%. Cara, por que a gente não pode consumir muito? Senão não vai crescer, chefe. Senão você vai ficar doido. Você fica o dia inteiro trabalhando para arrumar dinheiro para comprar um negócio, aí você para assistir um jornal, e aí você vai ver outra propaganda, e aí tudo que alguém solta na notícia é para te pôr medo para você comprar um negócio. Por exemplo, tá roubando carro demais. Qual que é a propaganda que vem no intervalo? Não precisa nem te contar. O que acontece? Se tá roubando muito carro, aqui não é o problema, né? Que aqui é obrigatório o seguro, né? Então não precisa nem fazer propaganda. Por isso que vocês não ficam vendo o povo falando. Tem gente aqui que nem sabe que rouba carro em Orlando. Vocês sabem que rouba muito carro aqui em Orlando, sabe ou não? Tem gente que nem sabe. Pois então, rouba muito carro. Rouba e furta muito carro. Foi mais uma. Então já foi 2 na minha conta. Tá roubando também, ó. Só que engraçado.
as pessoas aqui tudo tem seguro, que é obrigatório ter o seguro, então não é apavorante para ninguém. Agora pergunta no Brasil, cada 10, 7 não tem seguro. Ou seja, uma nação onde tem a criminalidade alta e ninguém tem seguro, o que acontece? Cabum. Ou seja, você imagina, você está num ambiente, esse ambiente ele fica patrocinando você negativamente. Alguns de vocês pensaram o seguinte: eu não aguento o Brasil mais, vamos mudar para os Estados Unidos. E lá tudo vai ser diferente. Você sabe o que aconteceu, né? Exportação de pobreza para o United States of America. Você vê com todos os seus ciclos perturbados, com a energia ruim, mudou de geografia e não prospera. Qual que é o BO? O problema era o Brasil? Não, não era o Brasil. O que acontece? Como muita gente tem a mesma ideia, vem para a América e não quebra os ciclos da nossa cultura, chega aqui e não prospera em nada. E aí depois fica todo mundo amontoado falando mal um do outro. Cuidado, eu ouvi o Mailton. Eu fiquei ali uns 20 minutos e eu ouvi algumas coisas que o Mailton estava falando. E o Mailton, na hora que eu estava entrando, ele falou: porque tem brasileiro que fica falando mal de brasileiro. Não é brasileiro falando mal de brasileiro, é qualquer um que não quebrou o ciclo falando mal de quem tem um ciclo parecido com o dele. Tá entendendo ou não? É isso que as pessoas falam. Porque quem governa não fica falando mal dos outros. Sempre vai funcionar energeticamente. Quem perde tempo para falar do outro é porque está sem ROI na própria vida. ROI é retorno sobre investimento. Pegar as atividades suas hoje que não estão dando ROI vai ser um absurdo. Eu deixei a Carola em casa, vim pra cá, o que ela tava fazendo? Tava em cima da bicicleta Speed treinando para Ironman. Em cima lá com o computador aberto, quase métrica, treinando. Tinha, sei lá, acho que ela tinha nadado mais cedo, não sei se foi ontem que ela nadou. Eu sei que ela tá focada por uma coisa, aquilo ali dá ROI. Aquilo ali libera endorfina. Aquilo ali libera dopamina. Aquilo ali começa a dar ROI químico no cérebro. Aquilo começa a transformar o jeito que você se vê. Eu vi ela no treino reclamando: o que você acha? Eu não aguento mais esse treino. Deixa eu te falar uma coisa: o treino representa glória. No dia da prova não existe prova para quem treinou. Você sabe que prova é só para quem não treina, né? No dia que alguns chamam de prova, eu chamo de desfile. Porque se você carregou glória no treino, lá não precisa de fazer esforço. Lá é só abrir o sorriso e atravessar a linha de chegada. Prova só é para quem não treina. Repete essa comigo, fala assim: prova é só para quem não treina. Eu já fiz treinando e nada senti, ou seja, não tinha prova, e já fui pro Ironman sem treinar. Meu Deus do céu. Foi uma das piores experiências que eu já tive como ser humano. Treinando 9 horas e 46 minutos. Terminei o Ironman no México, Cozumel, sem treinar, lá em Cascais, Portugal, 15 horas e 55 minutos. Vocês estão fora. Eu queria quebrar a bicicleta o tempo inteiro, eu queria parar na padaria para comer pão. Tô te falando, eu passava, sentia o cheiro, rapaz, eu falava: é aqui que eu vou parar. Eu queria que a roda da bicicleta caísse em buraco para quebrar a roda e parar e falar: infelizmente a roda quebrou e tal. Na água, meu Deus, eu não tinha treinado nem um dia com essa prova. Foi em 24, porque eu fiz lá a campanha da Prefeitura de São Paulo. Aí terminou, eu já fui para Portugal, nenhum treino, não parei nem um dia, nem para subir na bicicleta. Já sou Ultraman e tá tudo certo. Deixa eu te contar um segredo: precisa de carregamento, precisa de glória, treino é para isso. Treino não é para te mostrar se você dá conta, treino é para carregar energia no músculo. Treino é para memorizar. Treino é para explodir, treino é para repetir, treino é para você crescer, para na hora da prova não ser prova. Mas só por que a minha vida é uma prova? Porque você não treina. Por que minha vida é um caos? Porque você não treina. Por que eu fico me submetendo às pessoas? Porque você não treinou uma coisa que eu acho que você tem que anotar aí. Chama decepcionar as pessoas. Confrontar as pessoas. Mas vai ser o que de mim? Você vai ver depois, véio. Todo mundo vai olhar para você e falar: você tá ficando doido? Tô. Eu resolvi assumir minha vida sem nenhum tipo de alienação. Você vai ver se o povo não fica doidinho pra cima de você. Qualquer um fica. De religioso, pai, marido, esposa, até filho vai querer entrar no meio da sua cabeça. Agora você imagina,
Você faz esse tanto de atividade que não dá ROI. Você tem um monte de ambiente que não te faz prosperar. Você tem um monte de gente que atrapalha a sua prosperidade. E é interessante falar com vocês, que é diferente de falar lá no Brasil, é que vocês achavam que ter o sonho americano era só vir dormir aqui nos Estados Unidos. O sonho americano não se constrói no território americano, se constrói na mentalidade americana. E aí a pessoa não tem um amigo americano, não fala inglês, não faz nada. Faz nada. Resumindo, você tem um pesadelo americano. O que você tem que fazer? Você tem que fugir de americano. Ah, americano é muito frio. Eu conheci vários americanos super legais. Eles não são igual a gente, abobaiado igual nós, que fica falando loucura. Mas os caras de boa, mano. Dependendo do nível social, você vai ter que mostrar as suas credenciais. Se não tiver nada, não tiver nada. Como é que se chama nós? Cucaracha. É ruim, né? Eu não sei por que você ri, mas tá bom. O que é quebrar o ciclo? Não adianta. Eu e o Nes, a gente começou junto lá o trabalho na África. Hoje ele está num país, eu estou em outro, e cada plataforma no mundo cuida de uma nação africana. A do Nes é Moçambique, né? A plataforma do Brasil cuida de Angola. E aí o que acontece? Quando a gente foi para lá, eu lembro das pessoas pulando na minha frente falando: eu sou missionário, me manda para lá. Aí eu falava: você não precisa eu mandar não, só você ir, ué. Te dou o endereço, você fica lá, ué. O cara: não, eu preciso que você me sustenta. Eu falei: como? Eu sou missionário, você tem que me sustentar. Eu? Hoje você vive que jeito? Não. Eu falei: hoje você precisa de alguém para te bancar? É. Não, filho, não vou exportar a pobreza para lá, não. Se você não dá conta de se bancar no Brasil, como é que eu vou exportar a pobreza para a África, que tá pior do que nós, irmão? Nunca na minha vida mandei alguém sem condição para lá. Todos que eu mandei para lá tinha condição não só para bancar a si mesmo, mas para bancar o projeto sozinho. O que é o BO? Olha a mentalidade. Um ciclo que não fica se repetindo. O cara não dá conta de fazer nada na vida, ele vira bala de canhão para ir para outro lugar. Chega lá e tem que ficar no telefone. Ou eu preciso de comer, eu preciso de não sei o quê. Cara, se você não tem a capacidade de produzir nada, nem de fazer nada, não tem um trem errado na sua vida. Aí você vai pregar um evangelho que ele não é acompanhado de prosperidade. Se você prega um evangelho que a pessoa não se liberta em todas as áreas da vida dela, significa que ela vai ficar presa a alguém. Vocês estão percebendo alguma coisa que eu estou falando ou não? Aí a pessoa vai numa missão kamikaze. Ela não prospera aqui sozinha, mas ela vai para lá para falar de Jesus e vai ficar no telefone pedindo. Negativo. Só vamos exportar a gente que produz. Senão você não vai. Faz sentido ou não? Vocês não estão entendendo. Tanto de coisa que eu fui quebrando o ciclo, que eu fui percebendo. Isso aqui é só uma repetição. Isso aqui é só repetição do que não dá certo. O que eu fiz nesses últimos 20 anos? Eu nem acredito que eu estou há 20 anos fazendo isso. 20. Eu vou fazer 40 agora ano que vem. Eu também não acredito nisso. Caramba. 40 anos. Metade da minha vida foi só quebrando todos os circuitos que eu fui sendo colocado. Sabe uma coisa interessante que aconteceu na Copa? Os argentinos chegaram na Argentina e os caras aplaudiram. No Brasil, amigo, se você não é campeão, você toma pedrada. Pode falar mal tanto que for dos argentinos. Os bichos é catimbeiro. Não, deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu falei para os meus filhos: o que vocês querem? Não, eu quero assistir o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Messi. Então tá bom. Então vamos achar os jogos. Se eles passarem das fases X, a gente vai. Não vou ficar indo em jogo de eliminatória, de não sei o que. Esse trem não me interessa não. De primeira fase não. Aí a gente foi assistir o Cristiano Ronaldo. O time não toca a bola para ele, normal, não passou. A Espanha ganhou de 1-0. Aí a gente foi lá de novo em Dallas assistir Espanha e França. Eu falei: vai ser um dos melhores jogos que eu assisti na minha vida. Quando eu vi a França não jogando, por algum motivo que eu não vou declarar porque eu tô aqui, eu olhei e falei: eu não vou mais assistir esse trem aí. Esse negócio aí não funciona, isso aí pra mim é mentira. Vou dar uma declaraçãozinha pra você, tá? Brasil, França e Argentina, os três ficaram com 30 a 37% de posse de bola. Eu nunca vi isso em time profissional. Eu nunca vi ninguém no nível profissional jogar desse jeito. Resumo para mim, né, que
um dia, quando eu era adolescente, quis virar jogador e gosto de futebol até hoje. Aquilo pra mim não é normal. Eu vi alguém tirando energia e falando, faz o que vocês têm que fazer logo e vamos acabar com isso. E aí, engraçado, quando você vai assistir um jogo que parece que não tá valendo nada, foi o que eu mais gostei na Copa inteira. Dos 104 jogos, o que eu mais gostei foi o jogo da França e Inglaterra. 6-4. Por quê? Porque ninguém tava pondo a mão em nada. Os caras estavam ali para fazer gol. É o que eu esperava da Copa. Em resumo, quando eu percebi na França e na Espanha que tinha alguma coisa arquitetada energeticamente, não tenho provas, mas quando eu senti energeticamente o ROI que estava aqui, pelo menos de história, foi baixando. E aí zerou para mim. Não quero gastar energia com isso aí, não. E não tem nada a ver com frustração de Brasil, porque eu nem fiquei frustrado. Eu fui lá pro estádio, foi legal, gastei, sei lá, 120 mil reais de ingresso. Meus filhos, aqui, nós aqui, ó, cadê? Pá, pá, pá. Quando terminou, eu falei pra eles, deu a lógica, viu? Pode ficar em paz. O Brasil mereceu terminar desse jeito. E tá tudo bem. Tem um técnico que não entende do time, tem todas as coisas. Deu a lógica. Não tem frustração nenhuma com a nossa seleção. Ah, nós estamos 24 anos sem ganhar. Isso é coisa de gente com a energia bem baixa que fica fazendo essas contas. Não dá nada pra nós. O que eu quero saber é o seguinte, cadê o ROI? Não tinha. Quando eu fui percebendo que existe uma parada meio que teatral, meio que batismal, meio que de transferência de poder, aí eu desconectei mesmo, 100%. Pra mim não dá ROI. E eu venho fazendo isso nos últimos 20 anos. Tudo que não dá ROI pra mim não interessa. Tudo que não dá ROI, eu corto. Então, faça uma declaração agora. Fala assim, ó, tudo que não dá ROI, eu desconecto. Então, o que você vai ver? Você vai ver que tem pessoas que você está tentando mudar a vida delas. Só que você esqueceu de fazer uma pergunta para elas. Você esqueceu de falar assim, você quer? Se não quer, não muda. Vou dar um exemplo. Você compra roupa nova. E é meio que para mudar seu estilo. Só que 80% das suas roupas continuam velhas. Seu cérebro prefere usar roupa nova ou antiga? Antiga. Então, vamos lá. Você arruma um amigo novo para andar, para você prosperar. Mas você ainda deixa seus amigos antigos. Seu cérebro prefere quem? É óbvio que é os antigos. Porque com o novo, com um padrão acima, você tem que se portar diferente. O cérebro acha isso um saco. Você vai ter que demonstrar habilidade. Os outros não cobram habilidade porque vocês são tudo ruim mesmo. Então, ninguém cobra ninguém. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. As roupas, elas vão fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. O cérebro vai preferir o antigo. Se você quiser ter um computador com Windows e Linux, ou Windows e iOS, se você mexer uma vida inteira no Windows e instalar o iOS, o que vai acontecer na hora de abrir a tela para escolher um dos dois? Você vai pro Windows, véio. Eu lembro quando eu migrei minha cabeça para iOS, eu ficava falando mal desse iOS até falar chega. Eu já cheguei mexendo no Ubuntu, no Linux, e eu ficava olhando para aquilo e eu falava, meu Deus, por quê? Porque tudo que é novo para o cérebro gasta energia. Então você quer um ambiente novo. O que acontece? Você está no território americano, mas não vive os Estados Unidos, porque você ainda está com a roupagem antiga, a mentalidade antiga, com a cabeça antiga. O que tem que fazer? Uma coisa meio assustadora. Fazer tudo diferente. Pensar diferente, com o mesmo ambiente, mesmas pessoas, com a mesma frequência é impossível. Não pensa. Só para você entender. Se for você e a pessoa que você mais convive, lá para a Estação Espacial Internacional, vocês vão carregar da Terra a mentalidade ruim para fora da Terra. Espero que você não vá com essa cabeça. Se você for para Marte e der certo os planos do Elon Musk nessa geração, porque eu não duvido de nada. Se alguém falar que tem máquina de teletransporte, não duvido de nada. Eu duvido! Eu já sei que você nem pensa. Só para você saber, tá? Qualquer um que fecha a questão achando que não dá para fazer alguma coisa é porque ele nem está aberto a pensar. Se você quer uma sugestão, seja flexível com a realidade. Se alguém pensou, tem como. Repete comigo, se alguém pensou. Essa frase é dura. Fala de novo, se alguém pensou. Engraçado é que pouca gente termina a frase e eu não vou fazer você repetir o final. Se alguém pensou. E tem gente que não fala. Vocês entenderem agora ou não?
Tem gente aqui que eu repeti para falar. Fala o final. Não fala. Se alguém pensou, aí tá tudo bem. Sabe o que é isso, cara? A sua mente só vai até aí. Diga. Não, vai ter ROI na vida sim. Marcos 10, 29 está escrito o seguinte: você é pastor? Você é pastor? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. E quando uma mulher está grávida, ela fala mais ou menos, significa que está onde? No ato sexual? O que você me responde? Seguinte, Marcos 10, 29, você cumprir aqueles 3, mais ou menos, pastor, tô brincando. Para você cumprir o que está em Marcos 10, 29, lá tem uma promessa no versículo 30. Se você deixar pai, irmão, esposa, parente, todo mundo em amor a mim, Jesus falando, né, e ao evangelho, você vai receber 100 vezes tanto que você deu, acompanhado de perseguição ainda nesta vida. E no século vindouro, a vida eterna. O que você falou do século vindouro, que é o ROI eterno, eu acho que você pode fazer isso. Porque tem jeito de sacar o que é eterno agora e sacar de novo no grande dia. Então, eu vou te falar como é que saca. Se você obedece a Deus e faz o que Ele está mandando, Ele vai aumentar o favor dele sobre você. Ele vai fazer seu nome subir para glorificar o nome dele e mais gente te achar, inclusive para te dar pedrada. Por isso que Ele falou: se cumprir o 29, no 30 eu já te dou 100 vezes o tanto que você investiu. Então, você tem que entender o seguinte: se você às vezes é um pastor de uma pequena comunidade local e todo mundo vem até você para tipo, pastor, eu quero confessar o pecado, eu quero um gabinete, eu quero conversar, e você atende todo mundo, é porque você não pegou o conselho de Jetro. O Jetro viu todo mundo tentando resolver o BO com Moisés e ele falou: não, cara, faz líder de 1000, faz líder de 100, faz líder de 50, faz isso aí não. Ou seja, dar responsabilidade para a comunidade para que você não adoeça. Por quê? Não dá ROI um pastor ficar atendendo todo mundo. Por isso ele tem que ter os seus líderes que fazem isso e ter os irmãos que são auxiliares e todos que estão ali comprometidos com o corpo. Se todas as células do meu corpo acionar meu coração de uma vez, eu tenho um infarto na hora. Se todo o meu corpo acionar meu cérebro de uma vez, eu vou ter uma morte cerebral na hora. Então, tem 80 órgãos aqui que pela homeostase a gente não sobrecarrega nenhum. Entende? Então, vai chegar uma hora que você vai perceber que por não estar ouvindo pessoas que fazem a mesma coisa que você na frequência de cima, você vai ficar repetindo os mesmos círculos, os mesmos ciclos e circuitos. Por exemplo, tem gente que acredita que se não tiver uma intercessão, a pessoa morre, sim ou não? Eu estou há alguns anos sem me envolver com isso. Olha que interessante. Como está aberta a transmissão, eu não vou contar algumas coisas. Eu falo tudo no MedIP aberto. Mas eu comecei a quebrar ciclo. Eu vou te falar, acho que eu já quebrei uns 400 ciclos diferentes. Testando um por um. Um por um, um por um. E tinha coisas que eu acreditava que eu ia morrer se eu fizesse. Depois que eu fiz, eu falei, mas não é possível. O mundo, na minha concepção de mundo, que ainda é pequeno, acho que 99% das pessoas vivem com 99% de crença em tudo que elas fazem. Tudo para 99% de quem está vivo na Terra vive o tempo inteiro com 99% de crença, 1% de fato. Então todo mundo muito longe da realidade. Muito. É uma história em cima de outra história, que aí tem uma cortina na história e aí tem outra história. Quando você corta tudo, você vai descobrir que a história ainda não é a realidade. É a narrativa da distância que uma pessoa tem da realidade. E o que é ignorância? A distância em quilômetros que a pessoa tem de novo da realidade. E aí você vai discutir as pessoas com o cérebro dicotomizado, que é o cérebro que só pensa em dois lados, dualizado. Ele pensa, se você é de esquerda, ou você é de direita, então tem que matar você. Ou então tudo que você fala tá errado e tudo que eu falo tá certo. Tem um trem errado, tem um negócio que chama realidade, ela não tem lado. Fala com a boca assim, a realidade não tem lado. A realidade é a natureza e ela representa o próprio Deus. Então, quando você começar a perceber por que começa a faturar um tanto de dinheiro
Isso aqui acontece com todo mundo aqui. Por que tem advogado que não passa de 10 mil por mês e tem o cara formando na mesma sala, ganha 1 milhão por mês? Um ganha 10 mil, o outro ganha 1 milhão. E geralmente, falou um negócio aqui muito assustador. Geralmente o cara do fundão é o que ganha 1 milhão. E às vezes nem emprega, porque às vezes ele está desempregado da frente. Mas isso também não é uma máxima, né? Porque a nossa escola lá em Goiânia não, a de São Paulo, nós fizemos um projeto para quebrar ciclo. Olha que coisa. Eu convidei todos os homens, os pais, para entrar em sala de aula. Todos. Imagina, eu entrando com esse tanto de filho que eu tenho. Eu entrei na sala de um, vi o comportamento e falei, eu vou te salvar, cara. Aí entrei no outro, a mesma coisa, eu vou te salvar. Entrei no outro, vou te salvar. Um dos meus filhos apertava o lápis com muita força. E escrevia com muita força, todo o caderno. E eu não tinha observado. Só que eu fiquei lendo a sala. E aí eu vi ele apertando com muita força mesmo, o braço dele com força. E ele apertando com força. Aí eu, filho, você me permite mostrar um jeito diferente de escrever? O que foi, papai? Eu falei, me dá o lápis, solta assim o braço. Agora escreve suave. Não precisa ser forte. Aí ele, mas ninguém nunca parou para me falar isso. Nossa. Aí o pai, o Felipe, que trabalha com vendas no ecossistema, tava com a filha, ele olhando assim, eu fazendo isso com meu filho dentro da sala. Aí ele, até hoje eu escrevo assim, minha mão dói, ninguém nunca parou para me falar isso. Aí eu, putz. Aí eu dei aquela respirada. Aí um garoto foi questionar o professor de uma conta. O professor, tá errado. Eu olhei pra ele, eu falei, cara, você pensa diferente. Tem como você falar em voz alta que jeito que você pensou para chegar na conta? Mesmo que ela deu errado? Tem. E ninguém tava entendendo o menino. Eu falei, cara, você pensa igual eu, velho. Porque eu cheguei na mesma resposta errada que você. Nós pensamos do mesmo jeito. Aí parou tudo na sala. O povo, o que vocês estão querendo dizer? Eu falei que nem sempre o resultado diz se a pessoa é boa ou não. Mas se ela pensa, pra mim é o que determina se ela é top ou não. Agora, você sabe por que você pensou isso? Eu nem lembro a questão. Eu acho que eu lembro. Era tipo assim. Eram 8 questões. E pra valer 10, 2 tinham que valer 2 pontos. E aí ele chegou numa conclusão errada. E eu também cheguei na hora de primeira. Só que eu só percebi porque meu resultado deu o mesmo dele. Aí eu fui explicar pra ele por que 2 valia 2 pontos. Ele ficou doido. Cara, mas não tem lógica. Tem, olha meus dedos, tira 2. Agora pensa aqui, tá? Sacou aqui? Saquei. Então não deu, agora nós vamos colocar isso aqui. Aí ele, foi assim mesmo que eu pensei. Cara, eu falei, cara, o ensino tem que ser refeito, porque todo mundo briga pra chegar no mesmo resultado. Por exemplo, a gente aprendeu algumas fórmulas matemáticas, e ao aprender essas fórmulas, a gente esqueceu de algo. A gente não pensa, a gente é obrigado a decorar a fórmula. Sim ou não? Eu mesmo, como eu não conseguia vencer aquelas operações matemáticas, eu usava a lógica para terminar os resultados, pulando toda a operação. E aí, eu tô lá na aula de matemática, e aí aquelas operações aqui, tanta gente fundindo a cabeça, e os pais dentro da sala de aula, olha o que é ciclo errado. Meu Deus, esse foi um dos melhores dias da minha vida, a aula de matemática da 5ª série. Onde tem mais bloqueio emocional, tá? Aí tô lá sentado, falei, para tudo, professor, você me dá licença, eu posso explicar para eles o que é a diferença do parêntese, do colchete e da chave? Pode. Olha o que eu fiz. Aí os pais tipo assim, mano, que loucura, por que até hoje nós não manjamos esse trem? Falei, escreve aí, ó, quarto, casa, condomínio. Agora coloca o equivalente. Parêntese é o quarto. O colchete, não. A chave é a casa e o colchete é o condomínio. Não. Tem, deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É ao contrário. Parêntese é o quarto. A chave. Não, pode deixar que eu fiz um método aqui. Vocês vão me confundir. Cada um tá dando uma resposta aqui. Ó, o parêntese é o quarto, porque ele é um só. A chave é o próximo. A chave não. O colchete é o próximo, porque ele tem 2. E a chave tem 3 pontas, ele é o condomínio. Aí desenhamos isso. Aí o pai falou, então a gente não lê a operação matemática da esquerda para a direita? Eu falei, não, isso é português, a aula agora é matemática. Aí um falou assim, agora eu entendi, então lê da direita para a esquerda. Eu falei, não é árabe.
a operação matemática resolve do quarto para a casa para o condomínio. Então a partir de agora você vai ler o problema e vai pensar, aqui não tem problema, eu sou o problema se eu não der conta de interpretar o enunciado. Então, parêntese é o quarto. Antes de arrumar a casa, arrume o quarto. Antes de querer mudar o condomínio, limpe a casa. Se você limpar a casa, todas as casas, o condomínio está brilhando. Meu Deus, tinha uns 3 pais sentados atrás assim, ó. Agora vamos fazer uma operação complexa. Todo mundo acertando, as crianças, os pais. Os pais estão doidinhos. Cara, eu pirei. Ou seja, uma vida inteira, um ciclo se repete, porque você teve um professor de bosta. Porque você foi obrigado a decorar. Ninguém teve paciência com o seu sistema representacional. Você ficou repetindo e você acha que você é ruim. Sabe o que você faz? Você fala, eu sou ruim de matemática. Eu sou ruim nisso. Vamos jogar futebol? Sou ruim de futebol. Vou jogar ping-pong? Sou ruim de ping-pong. Tava jogando agora com os meus filhos. E a gente brinca de... Se jogar e perder de 0, vocês sabem o que eu faço? Tem que passar debaixo da mesa. E aí, eu fiz os meus filhos passarem, eu faço o Gonçalves passar, eu faço o Nésio passar, faço todo mundo passar. A última vez... Eu não estou passando desde 1987. Desde quando eu nasci. Talvez minha mãe tenha passado, mas eu não. E aí você fala, cara, mas como que você faz? Eu vou jogar certos jogos, só existe uma coisa. Você não precisa ser bom, você só precisa repetir. Tô te vendo aqui, ó, na mesa lá de mesa lá na sua casa, alguém ganhou de mim lá? Não ganha. Você sabe o que é o B.O.? É óbvio, né, que tem gente que ganha, mas não sei onde que tá. Eu já perdi pro Juliano, que é jogador profissional do Corinthians. E para algumas pessoas de vez em quando. Passar debaixo da mesa nunca. Mas eu fico 2 horas jogando. Alguém fala, tá contando um papo. Não, só aparece na nossa frente lá para jogar. O que é o negócio? O negócio não é ser bom. É repetir tanto que o seu cérebro nem sabe o que tá fazendo. Esse é o segredo do fute-mesa, esse é o segredo do ping-pong, esse é o segredo de qualquer coisa. Não é ser bom. Fala assim comigo, eu não preciso ser bom. Fala assim, ó, eu tenho que repetir. Até meu cérebro não saber mais nada. Não precisa. O cérebro tá lá com a memória, ele fala, usa aí essa repetição que você tem. Você não é o que você quer. Você é o que você repetiu. Agora vem a parte ruim. Estão preparados ou não? O que você tá agora na minha frente é tudo que você repetiu a vida inteira. Nem um putzinho. Reclamou a vida inteira. Aqui a reclamação na minha frente. A identidade, ela é vibracional. Fala assim comigo, a identidade é vibracional. O que significa? Que se alguém falou que você é uma coisa e se aceitou e acordou todo dia repetindo esse circuito, você realmente vibra isso. Então você, um ser vivo, está vibrando nessa sintonia, nessas palavras. Por isso você tem que ir anulando as palavras. Por isso você tem que subir a frequência. Do mesmo jeito que quando você está namorando, alguém te dá o fora, aí você fala, como superar o relacionamento? Para quem não sabe, não é arrumando outra pessoa. Para superar o relacionamento é você ultrapassar a frequência daquela pessoa. Por exemplo, você está aqui. A pessoa que te largou, ela está aqui. Ela está te largando justamente porque você não cresce. E aí ela te larga, aí você fala, agora eu vou arrumar uma pessoa. Se você arrumar uma pessoa aqui embaixo, você está mais ferrado ainda. Para superar esse relacionamento, não é arrumando outra pessoa, é ficando acima da frequência da pessoa que deu o pé na sua bunda. Se você crescer, olha aqui, foi largado, foi rejeitado, foi descartado. Aí você cresce um pouquinho, foi livramento, aleluia. É assim ou não? É assim que faz para você resolver esse pior. Não é arrumando outra tranqueira igual você. Não é trocando demônio por diabo. Entende ou não? Agora, se você cresce, você fala, foi livramento. Se você fala para as pessoas, vocês só me usaram, é você que se vê descartável, é você que está repetindo o ciclo do descartável. É porque você não entendeu que você é eterno. Se você é apegado emocionalmente, eu quero te falar, você é burro emocionalmente. Tem que ser desapegado com tudo e tem que ser rápido. 3, como ser desapegado? Essa garrafa está na minha mão, solta, desapegou. Como fazer isso? Pega a garrafa, segura, pega ela aí, vamos mostrar de novo. Mas eu estou morrendo de sede, mas eu tenho que desapegar da garrafa. Não deu um prejuízo? Sim ou não? Estou sem água. Mas desapegou.
Vai morrer? Por enquanto, não. Desapega. Tem gente que tá aqui no Prospero que é apegado ao Brasil. Já não veio? Desapega daquele continente lá, filho. Desapega da língua. Tem gente que fica aqui doidinho pra comprar um Lexus. Lá no Brasil, ninguém sabe que carro é esse. Já entendeu que não faz sentido comprar? Compra o que tu queres, para fazer o que tu queres, não para o outro ver. Eu já vi uns 3. Nossa, eu tô deitando aqui. O que você tá usando Lexus? O máximo que o brasileiro sabe sobre Lexus é Lex Luthor. É de outra coisa. Tem nada a ver. Nada a ver. E o brasileiro não entende latim, que Lex é lei. Então, não tem nada a ver. Ou seja, não fica querendo provar alguma coisa para alguém porque é necessidade de aprovação. Resumindo, vou dar um caminho claro. Vocês que estão assistindo na transmissão, dá tempo de qualquer lugar do mundo você vir para o Método IP nesse final de semana aqui nos Estados Unidos, aqui nesse auditório, vai ser dia 25 e 26, o próximo sábado e domingo. Aproveita que eu não faço esse trem final de semana e provavelmente, pelo menos falando nos Estados Unidos, eu acho que vai ser o último que eu vou aplicar. Tá? Então liga para todo mundo que tiver de vir e venha. No Brasil tem 6 e 7. Tem uma possibilidade real também de ser o último, tá? Não vou falar que é o último, mas nos Estados Unidos eu acredito que seja o último. Eu tô contando com esse último faz um tempinho, eu acho que chegou. Então se vocês quiserem fazer comigo, tá aí. Dia 1 e 2, todo mundo nos comentários escreve aí, ó. 1 e 2 vai ter o quebra de ciclo. Então vocês podem cadastrar. Vai cadastrar onde? Vai colocar aí o QR Code? Coloca aí o site, o QR Code, vai nos stories, vai na bio. E eu vim aqui, foi para abrir a mente de vocês. Os que estão no presencial, quem nunca fez o Método IP aqui? Levanta a mão. Vocês que nunca fizeram, vocês querem quebrar esses ciclos em 2 dias, sim ou não? Quer, mas tem um desesperinho, né? Sim ou não? Tem um desespero, por quê? Porque é um ciclo que não deixa você tomar decisão. Posso te dar um conselho, você aceita? Vocês querem o conselho ou não? Gaste o que for para quebrar o pior ciclo que você tem, que é o de escassez. Senão você vai ficar a vida inteira quebrado. Porque o problema não é a grana, é o emocional. Então vocês que querem aí, dá um toque no time lá do Brasil, para entrar no pablomarcal.com.br/palco, para colocar essa sala do Zoom lá pro Método IP do Brasil. E eu vou fazer outra palestra aqui, se vocês quiserem chamar alguém. Vocês pagaram para essa palestra? Pagaram? Isso é bom. Então, quinta-feira eu vou fazer mais uma. Hoje é que dia? Terça? Eu fico perdido aqui nos Estados Unidos. Hoje é terça-feira, então amanhã não tem, mas vai ter presencial na quinta. Então, eu vou fazer outra palestra na quinta, tá? Não, outro tema. O tema tanto faz, né, filho? Depende de quem tá aqui na minha frente. Sei lá. Eu parei de contar, mas eu acho que já foi umas 4.000 palestras. 4.000 palestras, depende de quem tá aqui. Vocês não falam, putz, meu cérebro, o meu, por exemplo, nem funcionou até hoje. Aqui tá desligado. Porque vocês estão assim, nossa, é isso mesmo. Ele ameaçou ligar. Tem gente que perdeu a esperança em si mesmo, eu faria pelos filhos. Porque se você não acha que você vai conseguir explodir, assim, vou falar humildemente. Olhando para todos vocês, todos estão aqui na minha frente, tá? Os que estão na internet eu não estou vendo presencialmente, mas olhando para todos vocês, eu não consigo ver diferença nenhuma entre nós, a não ser a bendita programação cerebral. Parece besteira pegar um slackline, né, e subir e atravessar uma corda. É uma das coisas que eu já vi que ninguém tem paciência. É uma atividade que leva 2 horas para andar numa corda daquela. E eu chego em várias pessoas e falo, dou R$2.000 para você atravessar. Qualquer um trabalhar comigo, eu falo, toma aqui. Não vejo ninguém se esforçando para aprender. Minha filhinha, meu filho, 01, 02, 03, 04, eu falo, se quiser 500 conto para atravessar. Aí eles brincam meia hora e vazam. Eu falo, se ficar 100 vezes meia hora, não vai aprender. Mas se ficar 2 horas progressivamente, consegue andar na corda. E as pessoas não querem desenvolver habilidades. Eu vou te contar, para você sintonizar numa frequência mais alta, você tem que abrir as habilidades. Quer saber quantas são? 150. A maioria de vocês não tem 19.
A pontuada 129. Eu tenho um aplicativo, eu fiz. E tô rodando com as crianças na escola, inclusive. Toda semana uma habilidade para exacionar. Primeiro você tem que ativar. Depois você tem que potencializar. E depois você tem que transbordar. Como é que faz você ficar máquina numa habilidade? Só quando você transborda ela. Aí quando você transborda a habilidade, tchau. Aí você é dono dela. Você não é dono de uma habilidade enquanto você não ensina a outra pessoa. Tem um dispositivo dentro do cérebro que só libera autoridade depois do transbordo. Na nossa nação, as pessoas criticam muito que eu acabo de aprender uma coisa e já ensino. Não é que eu quero vender curso. Eu já cansei de mexer com esse trem de curso, pra falar a real pra vocês. Mas é uma obrigação minha, como ser humano, transmitir isso pros outros. O dia que eu aprendi a nadar, o Nés tava junto. Nadar mesmo, de verdade. Não é sobreviver em água, não. Nadar, com pressão. São 14 movimentos. Na hora que eu tava fluindo pela primeira vez em alto mar. A gente tava lá em São Paulo, no mar. Aí na hora que eu senti que fluiu, aí eu parei, olhei pros meninos e falei, eu tenho que contar um negócio pra vocês. É o quê? É assim que nada. Vocês riram demais. E a gente, todo mundo boiando assim no mar. A gente pegava barco e ficava indo pro alto mar pra nadar lá, pra passar o pavor, né? Aí eu falei, cara, 14 movimentos quando estão fluindo, peito aberto, a cara certinha, a boca tortinha, o ângulo certinho, a flecha aqui, a torção aqui do braço, traz esse negócio aqui, o quadril aqui, 14 movimentos. É assim que nada. Eu mostrei, os caras ficaram tudo emocionados. O Marcelo tá ensinando o que ele acabou de aprender. E na minha cabeça, quando você tá fluindo, tem uma música que toca. O nado, quando ele tá fluido, deslizando assim, ó, uma música. Tum, tá, 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 tá. Tum, tá, 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 tá. É desse jeito. E a água bate na nuca. É um negócio top. Quando tá fluindo, você fica rindo dentro d'água. Quando não tá fluindo, cara, parece que você tá correndo do Jason. É que é trem arrastado. Tem gente que nada assim, ó. A água tá aqui, a pessoa nada assim, ó. A perna, se ficar... a perna, se ela não ficar esticada, se o quadril não ficar na inclinação certa, se o peito não estiver aberto, se não estiver funcionando, se você estiver fazendo isso aqui, ó, nadando e deixando sem guia na frente, você afunda na frente. Aí você não estica a perna, você afunda atrás. Você tá arrastado igual submarino dentro d'água. Quando você aprende isso, muda tudo. Diga. Ativamente e intencionalmente, todo mundo, né, tem 3 famílias. Você tem que fazer isso com cada chave que eu vou te dar aqui, você tem que usar como uma família. A família dos nossos pais, que é a família 1, o F1 precisa de ressignificar. Mesmo que tenha sido maravilhosa a experiência, aquela experiência é daquela família. A gente fez parte dela, não foi para fazer o que os nossos pais treinaram, é para ter aquilo como base para a gente se defender, não para o lugar que a gente vai chegar. Certo? Então tem que ressignificar, mesmo que foi boa a experiência. Família 2, que é eu e o cônjuge, você e seu cônjuge, essa eu tenho que edificar. Família 3, é a quantidade de filhos que você tem. Aí os 3.1, 3.2, 3.3 são nações debaixo do seu governo. Essa você tem que treinar. Eu não tô treinando os meus filhos para alcançar alguma coisa. Eu tô treinando eles para eles terem o mínimo de governo possível. Para ninguém entrar na cabeça deles. Para eles não serem escravos de nada. A gente passou uma experiência linda lá em Atlanta. A gente confiou que ia ter os ingressos para comprar lá na última hora e não teve. E aí a frustração dos meus filhos, um falou assim, eu vou ficar muito chateado se eu não entrar. E eu falei, bingo, nós não vamos entrar. Nós pegamos um avião particular, chegamos em Atlanta, meu coração fechou com aquele povo da Argentina, um trem mais absurdo. Falei, nós não vamos entrar. E aí apareceu os ingressos estratosféricos, eu falei, não, moço, vamos entrar no carro e vamos assistir de boa. Bora numa churrascaria de uma amiga aqui em Atlanta e vamos resolver esse BO. E fomos assistindo, voltando pro avião. E o pau quebrando e ouvindo. A gente foi em vários jogos, mas eu não dei nem a mínima importância. Nós compramos ingresso para terceiro também lugar, a gente nem quis ir. Depois vendeu mais barato do que pagou. Resumindo, quando eu vi ali que era uma grande oportunidade de frustrar eles, poxa, cara, eu falei, hoje é um grande dia. O papai poder pagar 100 mil reais pra gente entrar aqui de última hora, eu fiz isso outras vezes em outros jogos e tá tudo bem, mas hoje a aula é diferente. Hoje a aula é de frustração.
Nossa, foi engraçado. A gente assistindo no carro e um dos meus filhos que falou que ia ficar frustrado tava dormindo, voltando pro avião. Aí eu falei, ê, brabão, você ia fazer eu pagar $6.000 só pra você e você aqui não quer assistir o jogo tá passando aqui dentro do carro, pôs o computador lá. E o negócio não é o jogo, mas que é a história. Esse que é o rolê de estive lá. Se tá acontecendo qualquer coisa, tanto faz. Loucura. Tava no jogo do Brasil, pênalti pro Brasil. Aí meu filho começou a orar e fechou o olho. Eu falei, não adianta orar não, filho. Levanta, nós pagamos pra ver. Fica olhando lá, ó. Aí ele, não, eu tô orando. Aí o pá! Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, nem te conto. A oração não chegou só ao tempo. Eu falei, como é que eu vou trazer você num lugar que você vai ficar orando para jogador? O jogador tem que repetir 10.000 vezes uma batida. Irmão, mas você não acredita no poder da oração? Eu acredito. Sobe a oração, Deus fala, tá autorizado. O anjo fala, aquele ali não sabe bater pênalti não. Ou o anjo fala, tá até liberado para vocês passar, só que o cara tá amarrado em bet, como é que vai fazer? Entendeu? O que adiantou orar? Ora pela sua vida. Ora e faça. Esse é o segredo da oração. Tem gente que está carregando oração, tem 30 anos, mas não faz nada. Eu era adolescente, liderava um grupo em casa, e era lindo o grupo, porque eu era adolescente, um cara chegava e falava, irmão, pode orar pela minha vida financeira? Aí eu orava. Aí na outra semana, financeira. Aí na outra semana, financeira. Eu falei, deixa eu contar uma coisa, irmão. Você não vai ler nenhum livro, você vai fazer nada, nenhum curso, nada. Então, a partir de agora, não vamos orar mais. Ele falou pra mim, você é arrogante. Eu falei, não, irmão. É porque você tá mandando nós carregar uma coisa que você não faz. Nós estamos carregando oração e você não traciona ela. O que nós vamos perder nosso tempo? Eu quero orar, é pra alguém que faz. Se não fizer, vai fazer o quê? Não vai fazer. Diga. A maior mentira sobre Deus é sobre mim mesmo. A maior mentira sobre Deus que eu acreditei é que eu precisaria de alguém para chegar até Ele, a não ser Cristo. Não existe ninguém que é intermediário a não ser Cristo. Sobre mim mesmo. Tudo que alguém falou sobre mim que é diferente daquilo que está escrito em Gênesis 1:26. Sou imagem e semelhança do Criador, eu domino sobre os animais dos céus, sobre os animais da terra, sobre os animais da água, eu sou frutífero, eu sou abençoado, eu sou multiplicador e eu encho a terra com a glória de Deus. Qualquer coisa que é abaixo disso, ou além disso, se é além é do inferno. Quer dizer, se é abaixo é do inferno. Se é acima é alguma potestade tentando fazer eu virar entidade. Eu sou exatamente o que Deus falou, eu não sou nem mais e nem menos. Quando alguém virar e falar, eu sou seu fã, você está querendo falar que eu sou mais do que Deus falou. Você acabou de diminuir quem você é, quem Deus é em você, e acabou de querer me colocar no lugar de entidade. Não aceito. Ou seja, você não precisa ser nada além do que Deus mandou e nem menos do que Ele mandou. Isso aqui vai trazer uma segurança espiritual, emocional e física. Fez sentido para alguém aí ou não? Quando você tiver um pouquinho de poder, você não der conta de entender exatamente o que você é, você vai aceitar os codinomes do inferno. Ou de potestade, para você governar junto com eles, ou você vai recepcionar do inferno para você baixar sua frequência, para você não ser nem aquilo que Deus chamou. Eu não sou aquilo que meus pais falam, não sou aquilo que ninguém na internet fala, não sou nem aquilo que quando eu estou dormindo eu falo. Nem se um anjo falar, eu sou aquilo que Deus falou com a boca dele. E acabou. Você também, inclusive. A parte boa é que as coisas ruins de Adão sobraram para nós e as boas também. Você só fica com as ruins. Não ressignifica as ruins e não aceita as boas. Esse é o problema. O método IP pode te ajudar. Que é para ativar a identidade, clarificar o propósito e desbloquear dessas loucuras da sua cabeça. Pablo, a pergunta é o seguinte: quando você não está acostumado com a escassez, e você é um empresário de várias empresas, tem algumas empresas, etc e tal, e de repente acontece alguma coisa no mercado e aí você vê que você vai ter que tomar certas atitudes, que são atitudes que o seu ego não permite você tomá-la. Senta na mesa com o ego. Isso te leva a um processo depressivo. Como resolver esse problema? Senta com o seu ego e pergunta, você tem habilidade para governar isso sozinho? O ego é a metástase da alma. Se deixar seu ego governar, você vai ter câncer almático. O ego ele precisa ser higienizado todo dia. Igual o corpo faz esse processo. Essa higienização celular acontece todo dia. Se você der conta
de higienizar o seu corpo todos os dias, fazendo um cara ganhou um prêmio Nobel, inclusive, você ficar 12 horas todo dia de jejum, tipo assim, das 9 da noite até as 9 da manhã, ou das 6 da tarde até as 6 da manhã, você escolhe o horário, fique 12 horas. O seu cérebro começa a atacar, o seu corpo começa a atacar a célula cancerígena. Ou seja, você tem que fazer isso com o seu ego. Porque se você não for desapegado, o ego, por orgulho, fala, não, vai mais um pouco. O Ness já foi sócio meu numa empresa, que eu reuni todo mundo e falei, gente, massa demais, coloquei 6 milhões nessa empresa aí. Só que você vai liderar, você vai fazer isso? Não. Falei, ó, na próxima reunião, se não tiver nenhuma solução, não tiver nenhum progresso, eu vou fechar a empresa. Eu lembro até hoje. Foi olhar a multa para entregar o prédio, R$800 mil. Só o prédio. Era uma oficina. Falei, pode mandar a multa aí do meu peito que eu pago. Ah, nós gastamos milhões. Faz o que você quiser aí. Eu já sei que isso aqui não vai para lugar nenhum. Não tenho vergonha. Ah, mas nós vai contar o que no mercado? Contar o que pro mercado? Né, você pôs quanto? Toma. O fulano, você pôs quanto? Eu dei o dinheiro de cada um, encerrei o negócio. Fui lá, comprei um galpão pela metade do preço, reformei. Levei todo o maquinário e fiquei cuidando só dos meus carros. Não abri mais para cliente. E acabei. Cara, mas como que você tem essa capacidade? Eu não tenho problema com o ego. O ego é... O que eu vou contar para os outros? Por exemplo, a pessoa fala, eu não vou mandar o funcionário embora, senão os outros vão achar que eu tô quebrado. Fique em paz, que na hora que você quebrar, esses funcionários vão entrar na justiça e cada um vai pedir o que você não tem para pagar. Pablo. Entendeu ou não? O fato de você não entender que você precisa tomar uma decisão drástica é para livrar, inclusive, as pessoas de trabalharem por mês e ficar sem receber. Você tinha que ter mandado embora. Porque quando um negócio tá ruim, é só fazer downsize. Agora, você quer ser um bom empreendedor, acorde todo dia querendo quebrar seu próprio negócio. O que significa? Pense em ferramenta diferente, solução diferente e em negócios diferentes. Porque há 100 anos atrás, seu avô não pensava isso. Seu bisavô não pensava isso se ele fosse empreendedor. Hoje não tem como não acordar e não pensar nisso. O cara que vende pneu daqui uns dias não vai rodar carro na rua mais. Véio. Mas tem 100 anos que nós estamos aí no mercado. Então, vai acabar agora. Ninguém vai usar pneu. Vai ser tudo propulsor. Kodak tava aí. Cadê a Kodak? Tá aí não. A Xerox ainda existe e é boa. Pablo, Oi. Desculpa interromper. Adiar, procrastinar. O que quebra de ciclo pode ajudar nessa questão? Que acho que isso é um grande mal que nós temos. Se você quiser parar de quebrar esse ciclo de procrastinação, primeiro, tem que parar de andar com gente enrolada. Segundo, dormir. Efetivamente 8 horas por dia, no mínimo. Tem que beber muita água. Tem que fazer minimamente exercício. Se quiser ser sedentário, tem que fazer pelo menos 30 minutos por dia. Você já faz, né? Você que anda. Você que não anda, você tá perdido. Precisa comer bem, exercício, beber água e dormir. Se fizer só isso, você já tratou quimicamente a procrastinação. Quimicamente. Vamos tratar ela automaticamente. Eu já sei o que eu preciso fazer. Aí eu vou e olho pra pessoa e falo, o fulano é tão gente boa, não vou falar não pra ele não. Claro que você vai falar não. E automaticamente um não pra uma pessoa é um sim pro seu propósito. Você tem que falar. Tem que falar. Não adianta, mas eu gosto muito da pessoa, é por gostar de você que eu quero ver se você me suporta. E aí você começa a decepcionar a gente, a confrontar, não afrontar, mas confrontar. Como você falou, eu já tive problema com líderes no passado, que eu fui cuidar da minha vida, o cara não deixou. Tipo o que você faz, pra não dar BO aqui. Esse ano é complicado, dá um desgaste lá naquela caixa que aperta o botão verde. E aí o cara queria mandar na minha vida. Eu falei, cara, eu não tô te pedindo, eu tô te avisando. É umas loucuras que a gente vai entregando os acessos da nossa vida, da nossa alma, e aí não tem confronto. Cara, eu só prosperei porque eu confrontei todo mundo. Familiar não queria deixar eu ir pra São Paulo. Aí esses dias eu tava falando com um parente meu, eu falei, cara, vem pra São Paulo. Aí ele, não, depois eu mudo pra cá e você muda pra outro lugar. Ou seja, você tem que estar livre mesmo. Eu gosto das pessoas terem essa impressão, tipo, você sabe que você vai ficar aí, entendeu? Seguinte, quantos de vocês gostariam de ser treinados no método DP? Levanta a mão, deixa eu ver. Fica todo mundo de pé, vamos fazer uma mentalização. Os que estão assistindo aí, aí o pessoal aí, ó. A Deilson escreveu, acabei de escrever um livro e agora? Posta o livro.
Pablo, como cuidar dos pobres? Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. De qual pobreza você está falando? Espiritual, almática ou física? Se for física, dê comida. E depois arrume um trabalho. Se for almática, ensine confrontar, desapegar, ressignificar e redirecionar a energia. Se for espiritual, faz essa alma descer nas águas aí que você vai acabar com isso. Mas lá nas bem-aventuranças está escrito que tem que ser pobre de espírito. Significa que você não é autossuficiente espiritualmente. Você tem que buscar o mundo espiritual, não é o próprio Deus, todo dia. Muito bom estar aqui participando. É isso aí. Quero levar o reino. O reino não é físico. O reino é espiritual, está baixando automaticamente. E aí, quando inaugurar a volta de alguém que a gente está esperando, nós vamos fazer 1000 anos de governo dele aqui na Terra, tá? Ou seja, você não leva para lá e para cá. No livro de Lucas não está escrito. Está escrito assim, que o reino não está ali nem aqui, ele está em vós. Olha lá, estou disposto a dedicar 100% de mudança. 100% não funciona. Tem que ser 10.000%. Eu explico por quê. 100% de uma semente sem estar germinada é 100% de nada. Uma semente germinada dando fruto é 10.000% de retorno. Significa que você tem que plantar, germinar, sofrer. Só depois da frutificação é que funciona. Uma semente não muda de vida, tá? A semente já tem que morrer para virar uma árvore, para dar fruto. É lá no fruto que o negócio funciona. Acho que vocês entenderam o que eu falei, né? Se você der 100% de uma semente guardada numa gaveta, 100% é igual a 0. A transformação é 100 por 1, 10.000% na matemática. Vamos fechar os olhinhos. Vocês que querem entrar aí pela internet, o IP não for o rolê de vocês, entra aí, pablomarcal.com.br/ciclo, tá? Fecha os olhos aí, vamos mentalizar. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por esse dia maravilhoso. Tem uma repetição aqui do áudio, se vocês puderem cortar aí, ó. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo, quem está aqui no presencial. Que o Senhor faça tudo novo, que eles entendam sobre ambiente, sobre pessoas, sobre frequência, sobre acesso, sobre novas ações. E só depois disso tudo vai vir algo que até a terra entrega, que as impressoras entregam, que o mundo real entrega, que é o resultado. O resultado é fruto. Fala com a sua boca assim, ó. Resultado é fruto. Respira bem fundo. Imagina você, depois de quebrar esse ciclo seu cultural, parental, financeiro, emocional, religioso, relacional, ambiental, algumas cadeias começam a se romper e você começa a fazer tudo diferente. Começa a imaginar. Começa a imaginar que para alguns ainda não adiantou nada trocar o Brasil pelos Estados Unidos. Porque só o ambiente não funciona. As relações também têm que ser alteradas. A frequência. A mentalidade. Que se isso não acontecer, não vai fluir. Respira bem fundo. Usa a ferramenta mais perigosa que você tem como ser humano, sua mente. Ela nem fica na sua cabeça, ela fica no seu coração. Para de duvidar daquilo que Deus chamou você. Para de atrapalhar a vibração que Ele colocou aí dentro da sua alma e do seu espírito. E começa a imaginar você fazendo coisas diferentes. Se a vida é uma aventura e todo mundo vai morrer mesmo, faz de conta que é para você estar vivo hoje. Faz de tudo para ser uma aventura de verdade. Faz de tudo para você não parar de aprender até ser o último respirar. Fala assim, ó, eu estou pronto para aprender todos os dias, sem cessar. Respira fundo. Abre o sorriso, esfrega suas mãos com força assim, ó. Fala assim, ó, já é. Muito bom, vem cá, Nézio. Seguinte, eu vou convocar alguns de vocês no que provavelmente vai ser esse último IP meu aí nos Estados Unidos, nesse final de semana. Eu quero saber o seguinte, de verdade, quem gostaria de ser treinado por mim aqui? Levanta a mão. Então você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui para frente, pode vir aqui pro seu lugar, você vai vir para cá para você ser treinado
Você vai lá, a gente vai lacrar esse celular seu 2 dias, você vai abrir o coração por 2 dias. Ó, lacrar o celular e abrir o coração. Todo mundo no ambiente, repete assim comigo. Lacrar o celular e abrir o coração. A parada é o seguinte, o Nézio vai explicar para vocês como funciona. Vejo vocês, os que tomaram essa decisão, no sábado e no domingo, nós vamos treinar o seu cérebro para quebrar todos esses ciclos. E eu vou te mostrar como é que faz, como é que resolve. Cara, o que eu faço? No primeiro dia, o desbloqueio emocional, cara, já é um negócio assustador. Então, uma salva de palmas para todos que vieram aqui na frente. Vocês que estão assistindo na transmissão, ela vai sair agora. Vocês que não tem nada a ver com o IP, entra aí no quebra de ciclo, é o rolê que vocês precisam. pablomarcal.com.br/ciclo. Aí já cadastra aí, dia 1 e 2 eu vou estar aí no Brasil e a gente se vê. O IP do Brasil, 6 e 7 de agosto, e eu vou fazer agora esse final de semana, 25 e 26, certo? É isso? Como é que faz aqui o pessoal que quer ir? Onde que eles vão? Ô, Enio, leva eles. Maurício, segue o Maurício ali que eu já vou conversar com cada um de vocês. Pode ir lá, turma, que lá. A gente vai tratar com vocês pra vocês estarem aqui com a gente, tá? Mais uma vez a salva de palmas pra eles. A gente se vê lá. Ajuda. Pode passar aqui, ó. Se tiver que pegar alguma coisa, pode pegar e... Pode seguir, eu já vou lá falar com vocês também. Eu já explico tudo certinho lá. Ô, turma, e vocês que estão aqui... Ó, primeiro informar vocês que quinta-feira, às 8 horas, nós vamos ter uma outra palestra. Então, já garante a sua, nós vamos soltar agora.